Olá, eu sou a doutora Ana Maria Nátocles, advogada. Estou aqui mais uma vez no Responde Direito, respondendo as perguntas, as solicitações que vocês têm enviado aqui pelo nosso site, pelo nosso WhatsApp. Agradeço muitíssimo tanto as solicitações quanto as críticas, têm sido muito bem-vindas. Eu preciso exatamente desse feedback de vocês. Por favor, se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ativem a notificação, dão um joinha, porque isso aí faz com que o YouTube mostre a mais pessoas, o vídeo seja mais abrangente. E às vezes, o que você está aprendendo aqui comigo hoje pode ser muito útil para um parente, para um amigo. Então, nos ajude a divulgar essa página, por favor. Hoje eu vou falar sobre problemas relacionados à terceira idade, aos idosos. Os idosos, eles têm uma legislação própria e eles passam por várias questões que a população não entende muito bem o que é que acontece. Pela legislação, acima de 60 anos já é considerado idoso e tem os idosos especiais acima de 80 anos. Mas os com 60 já é considerado idoso. Tanto que o que os planos de saúde fizeram? Os planos de saúde colocaram o último aumento por faixa etária exatamente aos 59 anos. Por que isso? Porque é proibido pelo Estatuto do Idoso no Brasil que o idoso tenha aumento de qualquer produto, de qualquer serviço em função da sua idade. Então você nunca pode aumentar um plano de saúde, ou aumentar um aluguel, ou aumentar uma consulta médica, aumentar qualquer coisa, porque a pessoa é idosa. Então, o que os planos fizeram? Eles deram o último aumento por faixa etária aos 59 anos, porque ainda não é idoso. Entenderam? Então, depois dos 59 anos, você só pode ter aumento no seu plano de saúde pelo aniversário do plano. Aquele aumento anual que ele vem pela ANS, ele autoriza todo ano aquele percentual. Mas você não pode ter um aumento, por exemplo, porque você fez 70 anos ou porque você fez 80 anos. Isso não, isso é proibido. Se acontecer isso com você, pode nos procurar, porque isso é totalmente ilegal, totalmente contra as normas que estão esculpidas no Código do Idoso, na Lei dos Idosos. Mas existem outras coisas do idoso. E uma das coisas assim que acontece muito aqui no escritório são idosos que necessitam de um cuidado especial. Não é uma cuidadora, não. O idoso que necessita de ficar internado em função da sua saúde precária. Então, você tem duas situações aí. Uma que são os chamados hóspices. Em inglês, eles foram criados nos anos 60 e que chegaram no Brasil agora no século XXI, que são hospitais que são especializados em terminalidade, ou seja, aquele doente que ele é crônico, não tem mais solução para ele não tem como ser cuidado em casa, porque ele precisa muitas vezes de uma broncoaspiração, ele precisa de uma alimentação parenteral, ele precisa de medicação quase que o tempo todo. Esse paciente, ele tem direito, se ele tem um plano de saúde, ser internado num hospital desse tipo. Um hospital que não é aquele hospital comum, aquela maternidade, aquele hospital geral. Ele é um hospital voltado para a terceira idade, para pessoas, não é asilo também não. São hospitais hoje especializados em doentes terminais. Agora, se a família não quiser isso, preferir ficar em casa, montar uma estrutura que a gente chama de home care, que você vai ter o médico passando visita toda semana, que você vai ter fisioterapeuta lá ajudando na respiração, ajudando a não dar escaras. Aí você solicita do plano de saúde o home care. Por quê? Porque se às vezes a sua cidade não tem um hóspice, que é esse tipo de hospital para terminalidade,
Ou então a sua cidade tem, mas você quer ficar com o seu idoso em casa, você quer ficar até o final com ele. Então, nesse caso, você tem que solicitar ao seu médico que ele dê uma solicitação de home care. E nessa solicitação de home care, ele deve colocar todo o histórico do paciente, a questão de como ele precisa, qual a doença dele, quais os medicamentos que ele precisa, quais os tratamentos que ele precisa, por exemplo, de fonoaudiologia, de fisioterapia. Você fala, mas doutora, fonoaudiologia? Sim, a fonoaudióloga, ela ajuda muitas vezes a pessoa a não se engasgar até mesmo com a própria saliva. Então, o idoso, quando ele fica em home care ou num hospital, ele tem uma visita quase que diária da fonoaudióloga, da fisioterapeuta ou do fisioterapeuta. Ele tem um acompanhamento do técnico em enfermagem, que fica ali o tempo todo com ele. Então, se ele broncoaspira, o técnico de enfermagem, ele tem essa capacidade de ir lá, de reverter aquele quadro de broncoaspiração. É o técnico de enfermagem que coloca alimentação parenteral. Então, um técnico de enfermagem é diferente de um acompanhante. Aquele idoso que você tem em casa, que já está precisando de um acompanhante, isso é outra coisa. Ele não é o doente crônico, ele é apenas um idoso que está em casa com acompanhante. Isso o plano de saúde não paga. Mas aquele idoso doente, que ele tem o direito de solicitar uma home care. E isso a gente tem visto na prática que somente judicializando, somente entrando com ações judiciais é que os planos de saúde estão pagando. Eles pagam. Os juízes, de um modo geral, eles fixam uma multa diária, às vezes até por hora. Agora está essa nova tendência de multa, o juiz dá 2, 3 dias para cumprir a tutela sob pena de multa por hora. Isso é a inovação da justiça e que eu estou achando excelente. Mas você pode procurar um advogado especialista em direito médico pró-consumidor, e que ele vai entrar com uma ação, vai judicializar essa questão. Essa ação é uma ação muito pouco onerosa em termos, se você pensar no que você vai receber. Porque um dia de home care, ou 2 dias, 3 dias de home care, você paga todos os custos do processo. Sai muito mais barato, vamos falar assim, muito menos oneroso para a família procurar um advogado, propor essa ação, montar uma home care. Porque uma home care, muitas vezes, a pessoa vai ficar 15 dias, 1 mês e vem a óbito, mas muitas vezes também a pessoa vai passar mais de 1 ano. Eu tive uma paciente agora, uma cliente minha, que ela ficou 9 anos com home care, que eu consegui para ela. Então, ela ficou no seio da família dela, com todo o cuidado de enfermeira, de médico passando visita semanalmente, tudo por conta do plano de saúde. Então, não jogue seu direito fora. Isso é um direito que você tem como cidadão, como consumidor de plano de saúde. Os planos, eles ganham muito. Você passa a vida inteira pagando o plano sem usar. Então, quando você chega na terceira idade, que você está com um plano, inclusive, mais caro, porque exatamente nessa faixa etária é quando o plano está mais caro. Eu vejo aí pessoas pagando 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês de um plano de saúde, e aí quando pede uma home care é negado. Então você não tem que aceitar isso. Seja uma internação num hospice, num hospital voltado para a terceira idade, para a terminalidade, seja uma internação domiciliar, que é a home care. Se o seu paciente precisa, se o seu pai, se o seu avô, se o seu sogro precisa, e ele faz jus a isso através do plano de saúde, não aceite não como resposta. E outra coisa, junte tudo o que você tem. Se ele precisa de fralda, pede para o médico colocar lá na requisição, olha, ele precisa de fralda. Ele precisa de todos os tratamentos, porque o que está na requisição médica, até mesmo a medicação, passa a ser responsabilidade da home care, passa a ser responsabilidade do plano de saúde. Então, muitas vezes,
o paciente já tem uma despesa mensal de medicamentos, e com a home care ela perde, não precisa mais pagar aquele medicamento, porque aquilo dali está na requisição médica, então o home care paga. Então pense nisso, veja, lembra daquele seu tio, daquele seu sogro, daquele seu parente que está precisando de uma home care, que muitas vezes teve esse direito negado pelo plano de saúde. Avisa ele, fala, olha, procura um advogado especialista em direito médico, faz uma ação dessa. Aqui no escritório a gente trabalha com isso o tempo todo e olha, eu nunca tive um pedido de home care negado. Isso hoje, se você entrar no site do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio, é 100% de ganho de causa, vamos falar assim. Por quê? Porque as pessoas só entram mesmo com o pedido bem fundamentado, com toda a documentação necessária. Ninguém vai entrar com uma ação dessa sem fundamento, porque senão você pode perder custos, perder coisa, ninguém vai fazer isso. Então, se está bem fundamentado, procura um advogado. Qualquer coisa pode nos procurar aqui no escritório, aqui tem o nosso telefone, tem nosso contato, nossa página, qualquer coisa, entre em contato conosco, não jogue seu direito no lixo, procure e nos ajude a compartilhar essa página, nos ajude dando seu joinha e até o próximo vídeo.